trabalho faz parte do dia a dia da sociedade, sustenta o cidadão, faz girar a máquina da economia. Mas para que isso se transforme num bem social, a segurança e a saúde do trabalhador têm de ser prioritárias. Caso contrário, a engrenagem para. Acidentes e doenças no trabalho são problemas que atingem diretamente a população, pois está em jogo a integridade física, a saúde e até mesmo a vida de pessoas. Por isso, prevenir é sempre necessário. Esse deve ser um esforço conjunto do governo, dos empresários e dos trabalhadores. As consequências de um acidente de trabalho podem ser muito graves. A prevenção dos acidentes e doenças começa no local de trabalho. Os empresários devem tomar as primeiras providências, realizando exames médicos admissionais. O ambiente de trabalho e a produção devem ser monitorados para preservar a saúde, a segurança e o bem-estar físico e mental de todos os trabalhadores. Cabe ao empregador a responsabilidade de dotar o ambiente de trabalho de condições adequadas. Esse papel e essa responsabilidade se tornam cada vez mais claras, objetivas. A própria retomada da democracia na sociedade brasileira estabelece as responsabilidades de uma maneira muito mais clara, as cobranças se tornam muito mais claras. Os empresários estão vendo a possibilidade de aplicar nos seus setores de atividade uma política de prevenção de acidente, defesa de saúde do trabalhador com mais prudência. Hoje, vivendo a época da globalização, tudo é muito rápido, é muito moderno, e nós não podemos ficar presos a normas que não sejam dinâmicas e que respondam prontamente no interesse maior, que é a preservação da integridade física e a saúde do trabalhador. Na verdade, nós entendemos, dentro da Federação das Indústrias, da Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, já entendemos, dentro das empresas mesmo, nós entendemos que, na verdade, os prejuízos decorrentes dos acidentes de trabalho são muito maiores, em termos de custo, paralisação de produção, muitas vezes até perda do próprio mercado de atuação. Quando hoje você fala que o consumidor não quer comprar um equipamento ou um produto de alguém que explora trabalho infantil, da mesma forma acontece mais ou menos na área de, se você tem uma empresa que mata, se você tem uma empresa que acidenta, quer dizer, isso gera um problema gravíssimo para o empresário. Os trabalhadores conhecem como ninguém o seu ambiente de trabalho, possuem informações fundamentais para que seus representantes na CIPA ou no sindicato possam discutir e propor medidas de eliminação e controle dos riscos. É importante a participação do trabalhador porque quem conhece a saúde, a segurança do trabalho é o próprio trabalhador. É ele que entende da máquina que ele está trabalhando. Então, tanto o técnico, quanto o engenheiro, quanto o dono de empresa, tem que procurar e conversar com o trabalhador. O mapeamento de risco de uma empresa, por exemplo, tem que ser feito junto com o trabalhador, porque ele entende da máquina que ele trabalha e ele tem ideias muitas vezes melhor do que o próprio técnico, melhor que o próprio engenheiro. A sociedade tem uma grande aliada na luta contra os acidentes e doenças no trabalho, a Fundacentro. Criada em 1966, a Fundação Jorge do Prá Figueiredo, a Fundacentro, vinculada ao Ministério do Trabalho e do Emprego, reúne representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários com uma missão principal: buscar uma sociedade mais justa com um ambiente de trabalho mais saudável. Os objetivos da base da Fundacentro estão relacionados com a prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Dentro desse contexto, a Fundacentro é uma instituição de pesquisa dentro do governo federal, vinculada ao Ministério do Trabalho, que tem na sua missão estatutária promover estudos e pesquisas com este tema. Então, nesse aspecto, nós produzimos parcerias com centros de pesquisas, com universidades, com centrais sindicais, também com representantes dos empregadores, para que possamos juntos desenvolver pesquisas que possam, de certa forma, minimizar
ou eliminar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. A Fundacentro tem o seu corpo técnico especializado na área, que vai produzir desde orientações para trabalhadores, mas também para os setores produtivos, sob o ponto de vista de mecanismos de intervenção e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A Fundacentro entra nesse contexto como uma entidade de apoio técnico, de forma a dirimir as dúvidas e também dar informações, conteúdo técnico para os aspectos de prevenção. Então, a Fundacentro passa a ser um norte, uma instituição imparcial no processo, mas que vai apresentar aquilo no contexto nacional e internacional que melhor atende às necessidades do trabalhador no aspecto da prevenção de acidentes. Podemos dizer que a década de 90 ela é um marco histórico no que diz respeito a esse novo procedimento, essa concepção do tripartismo. Ele vem consolidar uma cultura, né, social de que deve trazer para a mesa discussões na intenção certamente de construir de comum acordo essas normas que vêm certamente estabelecer uma série de regras e procedimentos com o objetivo de transformar, de minimizar o risco nos ambientes de trabalho e transformar totalmente esse ambiente, né? Então, esse procedimento, essa leitura, essa concepção do tripartismo, certamente ela vem inaugurar uma nova era nas relações capital e trabalho. Hoje, a segurança e a saúde do trabalhador começam a ser tratadas como uma questão de cidadania, sendo amparadas pela Constituição da República. O parágrafo 22 do artigo 7º da Constituição Federal visa garantir aos trabalhadores urbanos e rurais o direito à prevenção dos infortúnios decorrentes do trabalho. A Constituição da República engloba a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Em seu capítulo 5º, a lei se refere exclusivamente à saúde e segurança dos trabalhadores. Com a Lei número 6.514, foram atribuídos poderes ao Ministério do Trabalho para a regulamentação desta matéria. Com isso, surgiram as normas regulamentadoras. De acordo com o artigo 21 da Constituição da República, a fiscalização trabalhista compete às delegacias regionais do trabalho. A Delegacia Regional do Trabalho ela tem como função básica fiscalizar, inspecionar os ambientes de trabalho, buscando dessa forma verificar as condições a que os trabalhadores estão sujeitos, condições de segurança e condições que podem levar a agravos à saúde. E o resultado dessas fiscalizações, elas podem resultar em penalidades para as empresas, caso haja algum tipo de descumprimento. Essas penalidades, elas podem atingir até um grau em que se chegue a uma interdição ou a mesmo um embargo de uma obra, caso uma condição apresente uma situação de grave e eminente risco para a saúde e para a segurança dos trabalhadores. Então, assim sendo, a fiscalização comparece a uma empresa mediante uma denúncia de um trabalhador ou mediante uma atividade programada e procura checar se aquelas condições de trabalho estão de acordo com o que preconizam as normas. A Previdência Social tem papel importante no combate aos acidentes de trabalho e na preservação da saúde. Além disso, assegura em casos de acidente que o trabalhador continue a receber seu salário enquanto estiver afastado. O INSS é uma instituição do Ministério da Previdência e Assistência Social, uma seguradora pública, que trabalha junto ao trabalhador, à saúde do trabalhador, no sentido de que após a ocorrência de um acidente de trabalho, a perícia médica irá avaliar a incapacidade laborativa desse trabalhador, isto é, se ele tem condições de trabalhar ou não, assim como o pagamento pecuniário de um auxílio-doença, que nós chamamos de auxílio-doença acidentário. Se o acidente ocorreu em função de ausência do cumprimento de normas técnicas, a Previdência tem como se ressarcir do empregador que, por culpa sua, provocou o acidente. Ou seja, se o empregador não obriga a que seus empregados trabalhem com todas as normas de segurança, a Previdência terá ação regressiva contra o empregador a fim de se ressarcir do que está sendo pago ao empregado. O Ministério Público do Trabalho é outro órgão envolvido na saúde e segurança do trabalhador. Ao recebimento da denúncia pelo Ministério Público do Trabalho,
Essa denúncia, ela pode vir do Poder Judiciário, quando ele está analisando um caso concreto qualquer, e ele aí vê, nesse caso, que há um descumprimento pela empresa de uma norma. Pode vir da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, quando ela vai fazer uma fiscalização na empresa, e há o descumprimento, ela pode mandar para a gente. Pode ser de qualquer pessoa, de sindicatos ou mesmo de ofício, através de uma notícia jornalística, qualquer coisa assim. Recebida a denúncia, nós vamos buscar o nosso trabalho, nós vamos buscar o trabalho em parceria com a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego. Se necessário, nós vamos fazer a diligência conjunta na empresa, para verificação. A Delegacia Regional do Trabalho e Emprego vai documentar a irregularidade. Essa documentação é feita através da autuação pela infringência de alguma norma de segurança por parte do empregador. Nós vamos chamar essa empresa ao Ministério Público do Trabalho e tentar, o nosso objetivo primeiro é a conscientização do empregador para a necessidade e importância de cumprimento dessas normas de segurança e saúde do trabalho. Por quê? Porque nós estamos mexendo com a vida e com a saúde do trabalhador, que são os bens mais preciosos do ser humano. E também vamos tentar a formalização de um termo de ajuste, um termo de compromisso de ajustamento de conduta com a empresa, para que ela passe a observar essas normas de segurança e saúde do trabalho. Assinado esse termo, a gente pode, eventualmente, dependendo da irregularidade, até dar um prazo para que a empresa possa se adaptar a essas normas, né? Firmado esse termo de ajuste, e não cumprido, por exemplo, esse termo de ajuste pela empresa, se ela insistir na infringência dessa norma, nós vamos partir para a execução judicial desse termo. Vamos executar primeiro a multa pelo descumprimento. Essa multa é uma multa reversível ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E, num segundo momento, a própria obrigação de fazer, que é a obrigação de cumprir aquela norma regulamentar relativa à segurança e saúde do trabalho. Se a empresa também não quiser assinar esse termo de compromisso com o Ministério Público do Trabalho, estando devidamente provado o descumprimento, nós vamos ingressar de imediato com uma ação civil pública. O Ministério Público Estadual vem atuando nessa área de defesa da saúde do trabalhador aqui em São Paulo desde 1985, mas de uma maneira sistemática e com respaldo legal. Essa atuação começou em 1991, com a criação aqui em São Paulo da Promotoria de Acidentes do Trabalho, do setor de prevenção de acidentes da Promotoria de Acidentes do Trabalho. Essa atuação ela é feita com respaldo na Constituição, que manda que o Ministério Público defenda os interesses sociais e individuais indisponíveis, os chamados interesses difusos da sociedade. E a questão da saúde do trabalhador é uma questão de saúde pública, é uma questão de interesse de toda a sociedade, não apenas dos trabalhadores, que em princípio se imagina que seja, porque a repercussão dos acidentes e doenças do trabalho, ela na verdade acaba atingindo toda a sociedade. Nós não vamos aqui defender a saúde do trabalhador João ou do trabalhador Miguel. A gente vai, na verdade, verificar se numa empresa do ramo plástico, por exemplo, numa indústria plástica, existem riscos de acidente e doença do trabalho, e essa empresa vai ser investigada no inquérito civil, e se for apurado que existem esses riscos deverão ser corrigidos pela empresa, da forma como tiver sido indicada pela perícia técnica do inquérito civil. Essa, vamos dizer assim, seria a atuação na área coletiva, entre aspas, da promotoria. Existe também uma outra atuação que é de direito individual, mas não é nesse setor que é feita, mas é no setor de atendimento ao público, onde aí sim o trabalhador vítima de acidente de trabalho, de doença ocupacional, vem até o promotor e relata qual é o seu problema, e se ele não estiver devidamente já indenizado pelo INSS, é movida uma ação acidentária para que ele receba o benefício adequado. A legislação precisa acompanhar as mudanças na sociedade. Para isso, não deve ser escrita exclusivamente pelo poder central, mas ser resultado de um consenso. No passado, as normas regulamentadoras eram criadas em Brasília, sob a responsabilidade exclusiva do Ministério do Trabalho. Hoje, elas surgem ou são revisadas com a participação da Comissão Tripartite Paritária e Permanente,
CTPP, que tem representantes do governo, das confederações empresariais e das centrais sindicais de trabalhadores. Centrais sindicais que participam desse debate, as 4 centrais, seria a Força Sindical, a CUT, a SDS e a CGT, nós participamos de uma forma coesa. O trabalhador tem uma voz só, única, aquela bancada dos trabalhadores. E dessa forma a gente consegue debater melhor o assunto de saúde, nós levamos às nossas bases todos os problemas que existem com relação à saúde e segurança, trazemos de uma forma concisa nas bases sindicais do que nós queremos realmente para o trabalhador. Isso é discutido em forma tripartite, logicamente numa negociação há perdas e ganhos, é uma troca. Não estamos trocando, nesse sentido, a saúde do trabalhador, não estamos vendendo a saúde do trabalhador, nós estamos tentando melhorar a qualidade de vida do trabalhador. O mundo passa hoje por grandes mudanças e as pessoas enfrentam muitos desafios profissionais. A saúde e a segurança no trabalho devem estar entre esses desafios. E para isso, nenhum trabalhador ou órgão vinculado ao trabalho pode deixar de contribuir. O preço da omissão pode ser a perda de vidas. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.